subprefeito Miguel Gianetti. Chefe de gabinete, Pedro Dias. Tá lá, tá vindo. Queria também chamar representante da saúde, Ana Cristina Canzos. A coordenadora do Conselho Participativo da Subprefeitura, Yara Rita Fontes. E o representante do Conselho da Subprefeitura no CEPOP, Edemir de Mello. Bom, eu sou o Guilherme, eu trabalho na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, mais especificamente na Coordenadoria de Planejamento. Estou aqui com a Renata Porto, também minha colega na Coordenadoria de Planejamento. Bom, se você puder passar o slide. Só fazer ela falar da pauta. Bom, para a pauta de hoje, então, a gente programou, assim como todos os eventos anteriores, a gente tem uma programação, né? A programação de hoje, não sei se está dando todo mundo para ler aí, eu vou dar uma especificada. A gente tem, então, uma abertura, que daqui a pouco passo a palavra para o nosso subprefeito. Depois, a gente vai falar do ciclo participativo de 2014, mais especificamente do plano de obras das subprefeituras. O subprefeito que vai apresentar aqui vai passar 2 vídeos, né? Que vai falar quais foram as obras aprovadas aí. Depois a gente vai falar do orçamento que a gente está preparando para o ano que vem, né? A PLOA, a Projeto de Lei Orçamentária 2015, é o orçamento que a gente está fazendo agora para valer no ano que vem. Depois a gente vai falar de como está esse orçamento aqui no Itaim Paulista, certo? A gente vai falar devolutiva aí do ciclo de participação dos projetos prioritários para esse orçamento do ano que vem, e depois a gente abre a palavra aí para todo mundo se manifestar. Todo mundo não. A gente vai ter uma limitação aí de 15 inscrições, que a gente está programando mais ou menos 3 minutos para cada fala, que a gente vai anotar todas as sugestões aí de quem quiser falar. Bom, eu passo a palavra agora ao subprefeito, que vai apresentar o plano de obras. Pessoal, boa tarde a todos. Alguns eu já tive a felicidade de conhecer, outros eu estou conhecendo hoje aqui. Eu quero agradecer a presença da SEMPLA, na pessoa do Guilherme, da sua auxiliar. Quero agradecer a presença da doutora Ana aqui com a gente, que tem sido incansável, uma parceira importantíssima no nosso dia a dia. Quero agradecer a professora Yara, que é coordenadora do Conselho Participativo. Quero agradecer o Pedro Dias, que é o chefe de gabinete, que foi recém-nomeado aqui. E quero parabenizar todos vocês que, numa tarde de sol dessas, em que vocês poderiam estar com as suas famílias, poderiam estar tendo o seu lazer justo, vocês estão aqui cuidando do interesse do bairro e da comunidade. Então, parabéns a vocês, tá? Por se dedicarem. É só assim que a gente vai construir um Itaim melhor, uma cidade melhor e um país melhor. Antes de começar propriamente essa ação, há cerca de 45 dias eu sou o subprefeito aqui do Itaim, tá certo? Então, quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com uma realidade, e aí nós fomos procurar a saúde na pessoa da doutora Ana, fomos procurar a ação social na pessoa da Regina, eu não sei, vocês devem conhecer, e nós, em conjunto, idealizamos uma ação, tá? Uma ação que tem por objetivo ir de encontro direto ao cidadão, que é envolver a limpeza pública com a saúde pública e com a ação social, nos aproximarmos do cidadão e do ser humano. Então, esses 45 dias de administração, nós já estamos na segunda fase,
Aí eu gostaria de passar um vídeo para vocês agora, da primeira fase, que é como se fosse uma prestação de contas, para vocês terem ideia do que nós estamos fazendo aqui. Depois a gente vai entrar no assunto propriamente que foi programado hoje, que é essa audiência pública aqui. Tá ok? Arnaldo, por favor. Então, queria agradecer também o pessoal da subprefeitura que está trabalhando aqui hoje, a engenharia da subprefeitura, a imprensa, a Shirlene, tá? E todos.
Pessoal, nessa primeira ação, para vocês terem uma ideia, eu vou falar do ser humano, tá? Os agentes de saúde da subprefeitura, sob o comando da doutora Ana, visitaram 1.605 residências, 1.605 famílias, fazendo combate e prevenção à dengue e combate e prevenção a doenças de veiculação hídrica, que é a leptospirose, a hepatite A e outras aí. Então, os agentes de ação social cadastraram 332 famílias para se abrigarem no guarda-chuva social do governo, tá? O Bolsa Família, o Renda Mínima e outros encaminhamentos aí. Então, nós vamos continuar essa ação, rua por rua, casa por casa e bairro por bairro, tá? Muito obrigado. Vamos agora mostrar para vocês, agora nós vamos entrar na fase que diz respeito diretamente à nossa reunião de hoje, que é aquelas intervenções, aquelas obras indicadas pelo Conselho Participativo. Tá? Quando eu cheguei aqui, há 45 dias atrás, eu recebi a professora Iara e alguns membros do Conselho Participativo, que me apresentaram uma ata e que haviam definido que iam ser construídas passarelas sobre os 5 córregos nossos aqui. Tá? O que eu fiz? Eu contratei uma empresa de engenharia para fazer os projetos. Né? Nós fizemos os projetos, montamos os processos, 5 processos, e encaminhamos esses processos para o Fundurb, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. E aí, então, ontem, o Pedro, que é o chefe de gabinete, eu pedi para ele ir ao Fundurb, ele foi. Ele trabalha no Fundurb também, ele é membro do Fundurb. E nós tivemos uma boa notícia que, na terça-feira agora, os processos estarão aqui para que a gente possa dar andamento na contratação das obras, viu, professora? O dinheiro já foi liberado. Tá ok? Então, isso já é uma realidade. Aí agora... Obrigado. Agora eu queria passar para vocês um vídeo, para vocês terem uma ideia disso, de quem não conhece, o que vai beneficiar e o que vai ligar. Imagina uma criança, às vezes, para ir numa escola, ter que andar 1 ou 2 quilômetros sem ter uma passarela com acessibilidade para atravessar o córrego e do outro lado aí está a escola. Tá ok? Então, nós vamos passar agora os locais onde vão ser reformadas e construídas essas passarelas. Ok?
Pessoal, daqui a uns meses, isso aí não vai ser mais problema, vai ser solução. E as pessoas vão ter dignidade, se precisar ir para o posto de saúde, se precisar ir para a escola, se precisar ir para um ponto de ônibus, tá certo? Então, vocês decidiram e nós temos a obrigação de fazer, tá ok? Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme novamente, para dar continuidade aqui. Obrigado, Guilherme. Imagina, obrigado a você, subprefeito. Bom, se puder voltar minha apresentação aí. Bom, só relembrando aqui um pouquinho esse processo que foi feito de decisão dessas obras para quem não acompanhou. Basicamente, então, em novembro do ano passado, no dia 23 e no dia 30, a gente foi em todas as subprefeituras, assim como a gente está fazendo agora, dia 30 e dia 6, a gente foi nas 32 subprefeituras e as pessoas puderam discutir um cardápio de obras que o subprefeito tinha levantado para discussão. Então, o subprefeito elencou algumas obras que seriam interessantes fazer na subprefeitura, obras de zeladoria, assim, né? Não obras de construção de hospital, porque isso tem outros recursos, mas era um recurso para essas pequenas obras. Então, ele disponibilizou, isso foi discutido em audiência, né? Depois, o Conselho Participativo da subprefeitura aprovou isso numa ata, e foi isso que o subprefeito Miguel, então, recebeu assim que ele assumiu, né? Com o recurso, se puder passar aí mais um slide. Mais um. Então, a subprefeitura aqui do Itaim Paulista teve um recurso aí de 1.860.000 para fazer essas obras. Ele conseguiu, então, acomodar 41 passarelas, vão ser com esse recurso. Esse recurso parece grande, mas quem não está muito acostumado com o que é fazer uma obra pública, que você tem que contratar, fazer projeto, licitar, né? Ele conseguiu fazer bastante coisa, né, com esse recurso, está muito de parabéns. Então, foi isso que aconteceu. Definição do cardápio, aprovado pelo Conselho de Representantes das Subprefeituras, e agora está sendo encaminhado, né, nos devidos processos aí para o Fundurb, que vai disponibilizar o recurso para execução desses projetos. Bom, eu queria então agora entrar um pouco mais na minha parte da apresentação. Eu vim aqui falar do orçamento do ano que vem. Esse orçamento, é bem importante frisar, ele não está pronto. A gente está desenvolvendo ele agora. A prefeitura tem que enviar para a Câmara Municipal dos Vereadores até dia 30 de setembro. Então, antes de enviar, a prefeitura resolveu consultar todas as subprefeituras para colher sugestões. Como eu disse, no final vai ter abertura para fala e sugestões. A gente vai anotar tudo que vocês estão falando. Mas eu aqui, então, vou falar um pouco como que está o orçamento desse, né, como que a gente está programando o orçamento esse ano para o ano que vem. Então, eu vou falar aqui alguns parâmetros. Se você puder passar mais 2 slides. Bom, até agora, né, isso aqui é uma foto do momento, né, a gente ainda está discutindo nas subprefeituras, a gente ainda tem até o 30 de setembro para decidir. Mas agora, o orçamento para o ano que vem está mais ou menos assim. Não sei se dá para todo mundo ler, mas daqui é um gráfico de pizza, né, que cada fatia é uma das fontes do orçamento. O orçamento público, ele vem de várias fontes. O que isso quer dizer? Ele não vem só dos nossos impostos que a gente paga para a prefeitura. A gente também tem, além do Tesouro Municipal, que são esses impostos, né, que é essa maior fatia azul aqui, 63%, a gente ainda tem outras fontes, né? Por exemplo, a gente tem 14% de transferências federais. O que é isso? Alguma prefeitura está querendo fazer algum projeto, manda lá para o Ministério, por exemplo, da Saúde, para buscar verbas, né? O Ministério da Saúde, ele lança um edital, as pessoas se inscrevem, quem está querendo concorrer, e aí ganha o edital e recebe verbas federais. Então, no caso da prefeitura, no momento a gente está com 63% de verbas da prefeitura e 14% de verbas que vêm do governo federal para ajudar a gente a fazer as coisas. Tem 1% de verbas estaduais, mesmo processo. Você se candidata a algum edital, faz uma parceria com o governo do estado e recebe esses recursos. Bom, a gente tem ali 7% daquele azul ali, do Fundo Constitucional da Educação. O que é isso? Por lei,
a gente recebe um repasse do governo federal exclusivo para a educação. É o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele representa aí 7% do nosso orçamento. Bom, ainda tem mais recursos próprios da administração indireta, né, que seriam, por exemplo, o Teatro Municipal, aqui, que é da Prefeitura. Quando ele vende ingresso, ele tem recursos com isso. Ele só pode usar esses recursos para usar no próprio Teatro Municipal. Então, aí representa, tem o Teatro Municipal, assim como tem outros teatros e outras empresas que conseguem vender ingresso ou ter algum tipo de renda, mas que elas só podem usar esse dinheiro neles mesmos, né? O Teatro Municipal não pode pegar o dinheiro que ele vendeu dos ingressos e usar na educação. Ele vai usar ali no próprio Teatro Municipal. Isso representa 6%. E outra categoria importante é os recursos vinculados ali, esse verde último maior aqui, que representa 7%, que são esses fundos, né? A gente tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente, tem o Fundurb, aí o Fundo da Infraestrutura, que eles, por exemplo, o Fundo de Trânsito é um bom exemplo. Quando você paga a multa, né, com alguma infração de trânsito, isso não vai para a prefeitura, para o bolo geral, isso vai para o Fundo do Trânsito. E o dinheiro que está no Fundo do Trânsito só pode ser usado para a melhoria do trânsito. Então, também não é um dinheiro que a gente pode pegar e usar na saúde, na habitação, não. Então, só pode usar para aquilo que ele foi reservado, tá? Então, basicamente, tem ainda algumas outras fontes pequenas, mas, basicamente, o nosso orçamento, né, o dinheiro que a prefeitura tem, vem desses lugares, tá? Isso, por enquanto, está somando 50 bilhões de reais, tá? Então, exclusivo da prefeitura, né, que a gente arrecada só 63%, depois tem os recursos de outros lugares, e tudo, por enquanto, está somando 50 bilhões de reais para o ano que vem. Puder passar, por favor? Bom, aí isso é o que a receita, né? Quanto que a gente ganha de dinheiro. Agora eu vou falar como é que normalmente a gente gasta o dinheiro, né? Quais são os grupos aí, como é que a gente divide o gasto do dinheiro. Bom, isso é bem um resumo aqui, mas eu vou tentar fazer de modo que dá para entender. Bom, primeiro a gente tem os despesas correntes. O que são despesas correntes? Isso daí é para manter tudo que já está construído. Então, quando você tem uma escola, você tem uma creche, você tem um hospital, todos os equipamentos públicos, você precisa manter eles, né? Então, esse é um dos maiores gastos, aí 20 bilhões vai só para manter tudo que a gente constrói, porque uma vez que você construiu, depois você tem que manter, não adianta jogar aí, né? Você tem que continuar investindo para manter em funcionamento. Em segundo lugar, representando aí 17 bilhões, tem pessoal em cargo. Pessoal é o salário de todo mundo que trabalha para a prefeitura, então é do médico, é do professor, é do assistente social, é do agente de zoonoses, tá? Assim como o pessoal administrativo. Investimentos está representando aí 7 bilhões e 900, quase 8 bilhões. Aí sim são as obras. Aí são as coisas novas que a gente vai construir que depois precisa manter. Então tem aqui as obras de drenagem, corredores de ônibus, construção de unidade habitacional, creche, escola, hospital, BS, rede hora certa, ciclovia, faixa exclusiva de ônibus, unidade básica de saúde. Você tem aí tudo que a prefeitura quer fazer com os investimentos. Embaixo aqui, representando 3 bilhões e depois 1 bilhão e 600, tem juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Não sei se fica clara a diferença, mas uma coisa é você pagar o que você deve, outra coisa é pagar os juros em cima disso. Então, só com os juros, a prefeitura tem que gastar 3 bilhões de reais. Toda a dívida que as administrações passadas contraíram, então, só de juros a gente paga 3 bilhões. Com a dívida em si, né, o principal ali da dívida, a gente vai gastar, tá previsto gastar aí 1 bilhão e 690 milhões. Bom, e por último, inversões financeiras, que é uma categoria menor, mas por exemplo, a prefeitura tem várias empresas, né? Você tem a SP Trans, que cuida dos ônibus, você tem a CET, e a prefeitura precisa apoiar elas no funcionamento. Então, tem aí alguns investimentos que a gente dá para essas empresas funcionarem e prestarem um melhor serviço. Como eu disse,
como a receita lá era de 50 bilhões 800, aqui a despesa também vai ser de 50 bilhões 833. Tá certo? Se puder passar aí. Bom, aqui é uma divisão da despesa por secretaria, né? Lá era assim, grupos gerais, o que é investimentos, o que é custeio, o que é manutenção. Aqui é por secretaria, mais ou menos como que a gente dividiu o orçamento até agora, tá? Esse daqui é o bolo geral, contando todas aquelas fontes, não só o dinheiro que é de imposto, só da prefeitura. Isso aqui é de tudo, do que vem do federal, do que vem do estadual, do que vem de tudo, tá? Bom, por enquanto a gente está... as maiores aqui, então, são o verde, a educação, está com 19%, tá? Antes que, não sei se alguém sabe, que por lei você tem que investir 25% do orçamento em educação. Por que aqui está 19%? Como eu falei, aqui estão todas as fontes. Aqui, né, está o dinheiro todo da prefeitura. A gente é obrigado a investir 25% do orçamento exclusivo dos impostos que a prefeitura adquire ali dela, né? Então, aquele 63 lá, aquele azulzão que estava grande no primeiro gráfico, tem que ser 25% daquilo. Agora, do bolo geral, representa 19%. Então, a gente está cumprindo a lei de 25%, na verdade, a gente gasta até mais. A gente é obrigado a cumprir 25%, a gente gasta 31% do orçamento exclusivamente municipal com a educação. Bom, como eu disse aqui, 15% com encargo da dívida, né? Aqueles 3 bilhões lá. E encargos de pessoal também? Desculpa, acho que aqui é só encargos de pessoal, não é encargo da dívida, não. Aqui são os aposentados, 11%, saúde, 17%, serviços, que é iluminação, limpeza, enfim, 5%, transporte, 7%, tá? As subprefeituras, que é o que interessa um pouco mais aqui, as 32, elas representam mais ou menos 3% do orçamento. Enfim, o total, 50 bilhões e 800 aqui. Tá? Puder passar. Bom, agora eu queria chamar, então, de acordo com a nossa programação, os membros lá do CEPOP, né? Para falar aqui um pouco como é que foi esse processo participativo de priorização de todas as ações da prefeitura, né? Bom, Yara, se puder, então, assumir. Boa tarde. Eu peço desculpa a vocês pelo meu nervosismo, é que hoje meu paizinho deu um susto para a gente amanhã. E aí todo mundo lá em casa, os irmãos, os 8 irmãos, todo mundo correu, mas está tudo bem. Mas ainda nós estamos em choque, mas está tudo bem. Então eu peço desculpa a vocês. Bom, meu nome é Yara, eu sou conselheira participativa aqui da região. Como vocês sabem, nós temos o conselho com 36 membros, todos eleitos os munícipes aqui, moradores de Itaim e Curuçá. E o nosso papel é um papel público, porém nós somos autônomos, né? O que quer dizer isso? Nós somos um grupo que foi constituído para fiscalizar, sugerir e acompanhar tanto as obras como os serviços da região. Eu vou falar com maior tranquilidade para vocês que todos os membros, os 36 eleitos, são pessoas muito competentes, são pessoas da região, que gostam muito do bairro. Às vezes a gente até peca nas discussões, porque por gostar tanto, às vezes a gente acaba defendendo cada um melhorias, mas todos muito comprometidos, e eu acho que isso é um ganho para o Itaim Paulista, né? Nós começamos agora, faz 6 meses, eu fui reeleita coordenadora agora, a Solange como secretária, e nós vamos agora começar uma outra etapa. Nesses 6 meses, nós tivemos, como ele colocou, tinha essa verba de 1.800 e pouco, que nós, na hora que nós vimos, falamos, nossa, quanto dinheiro, né? Para a gente escolher, nós poderíamos escolher
até uma obra para poder gastar esse dinheiro, ou até 3 obras para gastar esse dinheiro. E aí nós, numa discussão imensa, e aí nós levantamos a demanda que tinha aqui no SAC, que era uma demanda muito grande pelas passarelas, que era uma dificuldade muito grande. Muitas delas tinham caído, muitas delas estavam em situação, não tinha acessibilidade. As crianças, como foi dito, não conseguiam chegar na escola, tem que dar uma volta muito grande. Enfim, então o que nós acabamos discutindo foi a opção por todos, ou pela grande maioria, foi a grande maioria, que optou para que nós fizéssemos as passarelas. E aí nós também tomamos o cuidado para que fosse dividido, e esse foi um dos pedidos que nós fizemos ao subprefeito, que essas passarelas fossem divididas democraticamente nos 5 rios que nós temos na região, para que um lugar não ficasse mais atendido que outro. O outro passo que nós tomamos, nós visitamos todas as passarelas, todos os rios, para ver os lugares que eram mais necessitados e para fazer o levantamento. Então, nós fizemos o levantamento de todas as passarelas, né? E aí, a princípio, a gente falava as pinguelas, né? Todas as passarelas, e levamos a aprovação do Conselho Participativo, que de imediato, na época ainda o doutor Miguel ainda não era o subprefeito, nós encaminhamos. Com a chegada dele, nós fomos novamente conversar e ele acelerou todo o processo para que fosse atendido mais rapidamente, porque a gente tinha uma ansiedade muito grande, né? Nós temos uma demanda, o Itaim Paulista, vocês sabem melhor que eu, uma demanda que vem se arrastando de anos e anos. E a gente costumava dizer que tudo que era de pior vinha para nós, né? E aí eu acho que a vinda do Conselho Participativo, os conselheiros todos, como eu já disse, comprometidos, a questão da subprefeitura, os engenheiros, né, que abraçaram também com a gente, orientaram, porque nós não somos técnicos, nós estamos aprendendo agora, nos orientaram as questões, o que tinha que ser feito, projeto, nós estamos aprendendo. Então, foi encaminhado e aprovado, como foi dito. Essa é uma das metas. Nós aprovamos, depois logo o SEMPLA pediu para que a gente aprovasse 3 metas prioritárias. E aí foi uma loucura, né? Porque prioridade aqui, nós sabemos que são muitas. E aí nós tínhamos que escolher 3. E aí o que nós escolhemos? Primeiro, que os 5 rios fossem atendidos, né? Por causa das enchentes, a situação que estão os rios e a população que sofre perto dos rios, e principalmente as crianças, os adolescentes e os idosos, né, que passam maior dificuldade quando há as enchentes, e a gente prova disso, né, prova viva de ter visto isso, porque quando há enchentes, a gente está lá no meio, também colaborando, mesmo não sendo serviço público, mas nós temos uma caminhada aqui na região. A outra que nós pedimos, porque a gente optou por escolher o que estavam nas metas, porque seriam muito mais fácil, que fossem, no mínimo, 7, 6 construídas aqui, para atender a demanda que é muito grande por creches e pela educação infantil, pela EMEI, né? A outra demanda, embora, depois acho que a doutora vai falar sobre isso, dissesse que já está tudo previsto, né? Foi a UPA do Oliveira, que era uma necessidade, uma das reivindicações muito grande. E aí até tem a outra, aí o pessoal até do Encosta Norte, e também tinha uma solicitação de uma na Curuçá, né, que é também um pedido. E aí o que nós fizemos? Nós optamos por essas 3 de imediato, mas nós tiramos, como nós temos os grupos temáticos que discutem, e agora a gente vai, nesse segundo semestre, nós vamos retomar as reuniões, né, para ser discutido, então que os grupos, as outras metas, que também a gente sabe que são muito necessárias aqui para a região, sejam atendidas. Então, foi
todo esse processo. Tá? Muito obrigado, Yara. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho mais geral como é que foi esse processo em toda a prefeitura, né? Ela falou como é que foi aqui com o pessoal do Itaim, mas mais ou menos foi isso, né? Primeiramente, teve uma comissão que estabeleceu toda essa metodologia de funcionamento, isso foi lá por junho. Aí teve a aprovação dessa metodologia pelo CEPOP. Em seguida, eles fizeram essa definição de 3 prioridades, né? Em cada subprefeitura. Mandaram para as secretarias. As secretarias fizeram uma análise de viabilidade, né? Se dá ou não dá para fazer, como é que é. E isso foi devolvido, né, para o CEPOP através de 5 reuniões temáticas. Então, foram representantes das secretarias e falaram lá o que dava ou não dava para fazer em termos gerais. Eu vou aqui falar qual que é a devolutiva do Itaim. Pode passar. Bom, ao todo foram 94 projetos prioritários levantados pelos conselhos participativos municipais, assim como o do Itaim. Os conselhos transversais também puderam eleger prioridades. O que são esses conselhos transversais? São aqueles temas assim que perpassam todas as secretarias e todo o território. Então, por exemplo, Conselho Municipal do Idoso. Não tem uma Secretaria Municipal do Idoso, mas tem um conselho lá que eles puderam, então, eleger as 3 prioridades para a categoria do idoso. Tem também o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho LGBT, o segmento dos imigrantes, o segmento das mulheres. Todo mundo pôde aí eleger suas prioridades. Mais uma por conselho só, então foram 9. Então, o total aí de 103 prioridades levantadas pelos diferentes conselhos. Se puder passar, por favor. No final, ficou mais ou menos essa distribuição de temas. Quais foram os temas mais pedidos? Saúde ficou com 32, né, 32 prioridades na cidade toda, né, em todos esses conselhos, todos esses espaços. Então, 32 prioridades foram da área da saúde, 17 da educação, 16 da habitação, 9 de infraestrutura urbana e obras, 7 de esporte, 6 de cultura, 5 de assistência social, 5 relacionados à coordenação de subprefeitura, 2 de direitos humanos, 2 de transportes, 1 de trabalho, 1 de igualdade racial e 1 do tema de mulheres. Bom, quais são os próximos passos? A gente vai encaminhar, então, o projeto orçamentário, depois de todas essas audiências e todas essas priorizações, para a Câmara dos Vereadores. Esses projetos, né, prioritários aí que todo mundo levantou, a gente tem um monitoramento privilegiado. O que quer dizer? A gente vai vir mais frequentemente falar sobre eles, né? Vai falar se entrou ou não entrou na lei orçamentária, o que aconteceu com eles, se foi ou não foi aprovado. A gente vai fazer isso em audiências públicas só para o CEPOP. Tá? Puder passar, por favor? Bom, qual que, então, é a devolutiva aqui para o Itaim Paulista com relação a essas prioridades, né? Por favor, pode passar mais um. Como a Yara levantou, uma das prioridades aqui do Itaim era o UBS Integral em Costa 2, Secretaria Responsável da Saúde. A resposta da Secretaria é que sim, ela está incluída no orçamento do ano que vem, tá? Para começar a ser executada. Não necessariamente vai ser entregue no ano que vem, porque a obra às vezes demora mais de 1 hora, depois a representante aqui, Ana, pode explicar melhor, mas está previsto para o orçamento do ano que vem recursos para a UBS Integral em Costa 2. Pode passar? Outra prioridade, como a Yara levantou, era a construção de no mínimo 7 creches aqui para a região. A gente conversou com a Secretaria de Educação, ela disse que uma creche já está prevista para 2014 e outras 6 foram incluídas, sim, no orçamento do ano que vem, totalizando 7. Tá? Então, para o ano que vem, estão previstas 6, porque uma já tem previsão de entrega já esse ano. Além das 7 creches, estão previstas mais 3 EMEFs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 352 vagas de ensino infantil na rede conveniada. Então, a gente vai construir creches, mas também vai garantir vagas na rede conveniada e construção de 2 EMEIs. Tá? Só uma observação, dessas 6 que estão previstas para o orçamento do ano que vem, 4 já tem terreno definido de onde vai ser. Então, mais para frente, quando eu mostrar como é que está o orçamento aqui para Itaim Paulista, vocês vão ver que só tem 4 creches ali, porque só 4 estavam com o terreno definido, mas tem recursos para fazer mais 2.
Tá bom? Próxima prioridade é a elaboração de projeto básico de viabilização para a questão de controle de cheias nas bacias dos córregos, né? Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego Tijuco Preto e afluentes. Isso a gente conversou com a Secretaria de Infraestrutura e Obras, também tem recursos previstos aí no orçamento do ano que vem para execução dessas obras e estudos de drenagem. Aliás, a documentação já está preparada para fazer o edital de contratação aí para fazer a licitação, né, para depois fazer a contratação para essas obras, tá? Bom, acho que ainda tem mais uma prioridade, se puder passar. Então, aí isso são as prioridades que o conselho aqui de representantes, né, da SUB levantou. Como eu disse, outros conselhos transversais, esses que são outros temas, né, mulheres, idosos e tal, também elegeram as suas prioridades para a cidade toda, e é isso que eu vou apresentar aqui. Eles levantaram algumas prioridades e a secretaria respondeu se ia dar para fazer ou não. Bom, então o Conselho de LGBT elegeu como prioridade a requalificação do espaço de convivência LGBT no Lago do Auroche e no estacionamento Autorama do Ibirapuera, e a secretaria falou que a requalificação do Lago do Auroche está prevista, sim, na lei orçamentária do ano que vem. E a questão do Autorama, ela não está prevista na lei porque não é necessário recurso. Ela simplesmente é uma articulação com o Parque do Ibirapuera, de conversar ali, de reabrir aquele espaço, historicamente, de convivência desse segmento. Bom, os imigrantes também têm aqui, eles não têm um conselho formado, mas eles foram ouvidos enquanto representantes. Eles pediram um centro de referência de acolhida do imigrante na Praça da Sé, e descentralização para outras regiões. Você criar outros centros de acolhida para imigrantes. A Secretaria de Direitos Humanos, como ela é uma secretaria com poucos recursos, ela informou que ela vai priorizar, então, a instalação desse centro na Sé, em primeiro lugar, que eles ainda não está formado, eles vão priorizar, montar esse, deixar ele bonitinho, funcionando, tudo certo, para depois pensar em outros lugares que pode construir novos, porque aí você tem que buscar casa, reformar, deixar ele bonito. Então, primeiro vão construir isso daí na Sé, que é um equipamento inédito, ele nunca foi feito antes, né, esse centro de acolhida para imigrante, e depois vão pensar em como fazer em outros lugares. Bom, o Grande Conselho Municipal do Idoso, eles pediram para continuar a campanha de conscientização sobre a violência contra o idoso. É uma campanha que começou já ano passado, foi de muito sucesso, e eles pediram para continuar. A secretaria falou que sim, eles vão continuar esse ano, né? Esse ano eles continuaram e vão continuar no ano que vem também. Bom, pode passar? O Conselho das Mulheres pediu a requalificação de 2 centros de cidadania da mulher, e para fazer mais 2 centros de referência da mulher, um na Zona Norte e um na Zona Oeste. A Secretaria informou que tem recursos previstos para ambas as coisas. A Secretaria Municipal de Igualdade Racial, né, os representantes aí do movimento, porque eles também não têm um conselho, então foram só representantes do movimento aí de igualdade racial, pediram a institucionalização de 2 centros de referência de combate ao racismo, né, ali na região central e em algum outro lugar, que não seja na região central. A Secretaria informou também vai ter recursos disponíveis para viabilizar esses equipamentos. Pode passar? O Conselho Municipal dos Povos Indígenas pediu um centro de referência de assistência social nas aldeias indígenas de Parelheiros e Jaraguá. A Secretaria informou, a Secretaria de Igualdade Racial e outras envolvidas, tipo a de assistência social, informaram que tem, sim, recursos previstos para o centro de referência da assistência social em Parelheiros, e um no Jaraguá, que também atende a população indígena. O Grande Conselho Municipal do Idoso colocou como prioritário um centro-dia para o idoso, que a Secretaria de Assistência Social informou que também está previsto. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente pediu a implantação de um centro de referência especializado de assistência social, um CREA, aqui no Itaim Paulista. E a diretriz da SMADS, também porque eles estão com um problema de recurso e pessoal, é que eles primeiro vão tentar garantir um CREAS, né? Primeiro vão tentar garantir o CREAS em Ermelino e São Miguel,
que já devem aliviar um pouco a demanda do Itaim Paulista, fortalecer esses, para depois pensar, porque o projeto deles é de fazer um por subprefeitura. Então, eles primeiro querem fazer um em cada subprefeitura, fortalecer eles, deixar eles bem bonitinho, funcionando e tal. Depois, eles vão pensar em como fazer mais por subprefeitura. Mas tem subprefeitura que ainda não tem. Então, eles priorizaram aí, pelo menos, fazer um por subprefeitura e depois pensa como que pode ampliar esse tipo de serviço. Pode passar, por favor. Bom, para a agenda transversal, né, de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo, a Secretaria das Mulheres pediu ampliação do número de vagas para as mulheres no programa de Operação Trabalho, e a Secretaria informou que está previsto aí também recurso para aumentar esse tipo de serviço para esse segmento, né, das mulheres. Representação da juventude, né, que também não tem um conselho, foram só representantes da juventude. Eles pediram 100 mil vagas no Pronatec e formação e trabalho, né, com a requalificação do Bolsa Trabalho. A Secretaria de Trabalho informou está previsto recursos aí para esse segmento também. Pode passar. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência pediu para tornar acessíveis passeios públicos, né? Eles querem definir quais sejam os locais. E a Secretaria da Pessoa com Deficiência informou que tem recursos previstos, né, junto com as subprefeituras e outras secretarias envolvidas para esse tipo de obra, mas acho que está um slide na frente, não? Está certo? Bom, aí a definição dos lugares vai depender aí de uma conversa com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e na questão de acessibilidade dos ônibus vai depender do novo contrato de concessão de ônibus. Como vocês sabem, desde junho passado, o prefeito decidiu fazer uma auditoria no contrato de concessão dos ônibus da prefeitura, para rever o preço da tarifa e todas essas coisas. Então, a questão da acessibilidade nos ônibus está dependendo aí da renovação desses contratos. Vai estar previsto no contrato que a empresa garanta que 100% da frota de ônibus seja acessível. Bom, e acho que por último, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência... Não, eu falei dos dois, é isso. É que primeiro eu falei do de baixo, depois eu falei de cima. Então, nos lugares que tem que ter acessibilidade vai ser discutido, né, os locais onde vão ser, e no ônibus vai depender aí do contrato. Bom, eu queria agora, então, falar um pouco mais do orçamento que a gente está pensando para o ano que vem. O que está previsto aqui para o Itaim? Volto a dizer, isso daqui está em elaboração, e a lista de coisas que eu vou apresentar aqui em seguida não é tudo que vai ser feito, é só uma parte. É só uma parte que já foi regionalizada. Deixa eu tentar explicar o que é isso. Você pode fazer um orçamento falando quanto que você vai gastar por área, né? Você pode, que nem eu mostrei lá, eu vou gastar tanto para a saúde, tanto para não sei o quê, tanto para a educação e tal. Tem sido um esforço grande dessa administração agora tentar regionalizar o orçamento. O que é? Pedir para a secretaria falar, tudo bem, você tem 16% do orçamento, mas onde você vai gastar? Qual que é a subprefeitura? Onde no território estão distribuídos, né, os seus investimentos? A gente tentou desenvolver, então, mecanismos técnicos para poder fazer isso. Quando eles estiverem fazendo o orçamento, eles já poderem indicar. Esse é um processo que está em desenvolvimento. E, como eu falei, hoje, no dia de hoje, o orçamento ainda está em elaboração. Então, tem secretarias que ainda não regionalizaram o seu orçamento. Tá? Então, tudo que eu vou apresentar aqui é o que já está regionalizado, e tudo isso também é passível ainda de mudanças, porque a gente ainda vai continuar desenvolvendo o orçamento, a gente vai levar em consideração as sugestões que vocês vão falar aqui hoje, então muitas dessas coisas podem mudar. Mas, por enquanto, tudo que eu falei que estava previsto no orçamento, que as secretarias conseguiram regionalizar, é o que eu vou apresentar agora. Então, vamos lá. O que está previsto no orçamento até agora para a subprefeitura do Itaim? Bom, por enquanto, como eu disse lá, as 3 primeiras linhas falam daquelas 4 creches que eu falei que já tinham terreno. No orçamento do ano que vem, a Secretaria de Educação já previu recursos para 6 creches, mas como só 4 têm terreno, só 4 eles puderam dizer exatamente onde é que vão ser. Então está aí uma creche com distrito ainda definido, mas eles já sabem que vão ser aqui no Itaim.
uma no distrito específico de Itaim Paulista e outro no distrito de Vila Curuçá. Elas têm custo mais ou menos de 2.288.000. Mas, em seguida, o MEMEI já tem lugar definido também, na rua Jorge dos Santos, esquina com a Avenida Marechal Tito. Está prevista a construção de uma praça digital, que é aquela praça com internet livre, implantação de uma praça aqui no Itaim Paulista. Novos pontos de iluminação. Aqui na direita vocês podem ver o custo dessas coisas, que são custos bem elevados. Isso é só o custo de investimentos, depois você precisa manter. Mas a gente colocou aí qual que vai ser o custo e a secretaria responsável. Puder passar? Ainda está previsto a requalificação do Parque Chácara das Flores, no custo de R$320 mil. Requalificação do Parque Chico Mendes, custo de R$320 mil. Requalificação do Parque Linear Água Vermelha. Requalificação do Parque Linear Itaim. Implantação do Polo de Educação Ambiental. E plantio de árvores aqui na região no custo de R$110 mil. Pode passar. Está previsto ainda a implantação de um ecoponto na Vila Curuçá e o ecoponto Mãe Preta, no custo de R$10.400 cada um. Tá sendo, o subprefeito informou que o ecoponto Mãe Preta está sendo licitado. Esse ano ainda tem previsto de entrega ainda já para esse ano. A construção, então, do terminal Itaim Paulista, com uma área útil de 29.200 metros quadrados, no custo aí de 6.750.000. E, como a gente tinha falado, né, uma das prioridades aí que o Conselho levantou, a questão da drenagem, né, e qualificação ali dos córregos Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego Tijuco Preto e afluentes, no custo aí de R$1.229.869. E a subprefeitura vai ter recursos para melhoria de bairro, calçadas e tal, de R$2.594.000. Bom, agora a gente vai abrir as inscrições para as falas. A gente ia pedir que vocês, quem quiser fazer uma sugestão com relação ao orçamento do ano que vem, pegar uma dessas filipetas. A gente só pede o nome e de onde vem, que aí a gente recolhe, depois vocês preencherem, e a gente abre aí para anotar o que vocês têm para falar. Bom, enquanto vocês se inscrevem aí com as filipetas, eu queria só dizer que eu recebi aqui algumas sugestões já. Eu já vou, então, levar em consideração o que está aqui. E se os autores de quem entregou isso aqui me permitir, aí vocês me falem, por exemplo, quando fala de garantir verba para canalização para dar fim das enchentes, isso está previsto, né? A gente acabou de mostrar aqui. Então, se vocês concordarem, se tiver contemplado tanto isso quanto das creches, da construção das 7 creches, da demanda de creche que está aqui escrito, eu já considero isso como contemplado, e as outras 6 sugestões dessa folhinha que a gente recebeu, eu incluo para entregar lá para o planejamento e para as secretarias verem se conseguem incluir isso para a LOA de 2015. Pode ser? Pessoal do Movimento Zona Leste da cidade de São Paulo. Bom. Eu também fiquei com uma cópia de um outro documento, se não me engano foi o Hélio que organizou aqui. Eu também vou fazer a mesma coisa, estou levando para levar em consideração, colocar aqui na organização. Pode ser, Hélio? Ok? Então, acho que aqui tem algumas coisas que eu fui anotando também. Construção de mais creche, como foi contemplado? Eu já vou dar como contemplado, mas outras, por exemplo, o telecentro, a quadra poliesportiva, tudo isso eu vou acrescentar na lista e entregar para o planejamento, conversar com as áreas para construção, pode ser? Ok. Então, gente, a gente está recebendo aqui as inscrições.
A gente vai pedir só um pouquinho de atenção no tempo da fala, para que a gente consiga garantir que todos os, pelo menos 15 primeiros que se inscreverem tenham condições de falar. Então, queria pedir para a gente se atentar aos 3 minutinhos de fala. Será que alguém consegue me ajudar, da subprefeitura, de calcular o tempo? Pode ser? Pode ser? Aí, 3 minutinhos de fala. E aí, como que vai mais ou menos funcionar? Vejam se vocês concordam. Eu tenho uma folha que eu vou anotar. Então, o nome de quem vai dar a sugestão. Enfim, eu pego aqui o nome da pessoa e aí eu preciso anotar a área temática, se é educação, se é na área de saúde, se é na área de transportes, enfim, se é na área de habitação. Eu anoto aqui a área do pedido ou dos pedidos que forem feitos na fala da pessoa e eu preciso anotar qual é o projeto que ela quer que inclua, para que a gente leve isso de forma bem organizadinha já para o planejamento e para as secretarias. E, por fim, se a pessoa já tiver a localização, eu quero que seja na rua tal, eu quero que seja, enfim, no distrito tal, no bairro tal, aí eu anoto aqui a localização também do pedido que for feito. Tá claro? Vocês me ajudam, então, na fala de vocês a organizar, assim, por área, por projeto, por localização? Se vocês não fizerem isso, eu vou perguntar depois de cantinho para vocês, para que eu possa anotar e não cometer nenhum erro e levar exatamente o pedido que vocês estão fazendo. Legal? Podemos começar? Então, André Ruiz, conselheiro do Itaim Paulista. Boa tarde a todos. Eu vou defender o tema da cultura, né, que eu estou mais próximo no dia a dia, né. Defendi junto ao conselho, mas nós não conseguimos estar levando para as 3 propostas, né, mas acho que é importante estar pensando nisso. A questão da cultura, os equipamentos culturais, os pontos, eles têm uma função também de socializar as pessoas, de trazer as pessoas para atividades inovadoras nas suas vidas, né? Então tem muitas áreas periféricas, áreas que ninguém tem acesso a nada, que as pessoas precisam ter um acesso a uma oficina, a um laboratório de cultura, alguma coisa nova. Isso resgata mesmo o cidadão. Então, dentro das metas do plano, é o plano o quê, diretor? Como é que fala? 130 metas? Do plano de metas, existem a construção de 300 pontos de cultura. O que é o ponto de cultura? É um equipamento que faz parceria com o governo municipal e federal e cria um ponto para que o jovem, as pessoas possam estar fazendo oficinas e fomentando esse lado cultural, né? Se nós temos 300 pontos de cultura para ser realizado, se a gente dividir isso em 32, 32, nós vamos ter aí uma média de 9, né? Então, que tenha pelo menos uns 3 pontos de cultura para o ano que vem, né? Que se pense isso, né? Para o Itaim Paulista, né? Hoje nós temos a Casa de Cultura, seria interessante também pensar em ter orçamento para ter oficineiros na Casa de Cultura, né? Porque ela paga mais de 20 mil reais de aluguel, só que é um problema sério assim com a sociedade dizer se tem que mudar, se não tem. É uma polêmica danada que tem gente que acha que tem que ficar, tem gente que acha que tem que ter um equipamento próprio. Então, é polêmico. Ela tem um aluguel muito alto, é caro, caríssimo, mas tem que ter recurso para funcionar. E sou parceiro aí do pessoal para estar ajudando e fomentando aí junto com o Conselho Participativo. Quero parabenizar também o Anderson e o Thiago, o último evento foi muito bom, o Itaim adorou a diversidade cultural que vocês trouxeram. Obrigado. Bom, o próximo é Hélio Dias Bezerra, líder comunitário, ex-conselheiro tutelar. Quero cumprimentar a mesa com a Renata, que já tive algumas participações com a Renata, a doutora Ana, a Yara, o Pedro, né, que tive a conversa também com o Pedro, e o subprefeito, né, é novo aqui, né, é o Miguel, né, eu não conheço muito bem, mas minha fala, gente, vai ser voltada, assim, em 3 aspectos, né.
A questão de... A gente percebe que a gente deve acreditar na descentralização, né, de subprefeituras. O outro aspecto também positivo, estou aqui, né, depois vem os negativos. É bom que a gente entenda isso. O primeiro aspecto é acreditar na descentralização, que não é de hoje nem de ontem, que está aí, sobre as prefeituras. Outra coisa, nessa nova gestão nós temos aí uma coisa muito boa. É a questão da escolha de engenheiros de carreira que conhecem a realidade de cada superprefeitura. Todo mundo está bem, está aí, está sabendo disso. Só que nos entristece em saber que na prática, aqui está bonitinho, né? O orçamento que passou está aí, né? E agora nós estamos entrando aí, preparando o orçamento para 2015, que não está pronto, mas já está quase pronto, que vai alcançar aí, ó, quase 60 bi. Né? E então, veja bem, vocês calculam 60 bi? Então, pessoal, preste bem atenção, é muito dinheiro. Opa! Vamos ver. Alcança, sim. Então, é assim, pessoal. Nós acreditamos nisso, e o que nos entristece um pouco, mas não é para nos deixar triste, é as coisas caminharem a passos muito lentos. Muito lento. É preciso que avance esse passo. Zona Leste, 4 milhões de habitantes. Olha quanta pessoa. Entendeu? Quantos eleitores. Enfim. Outra coisa, resumindo, a minha reivindicação foi bem contemplado, graças a Deus. Tomara que aconteça isso. Tomara. Agora, uma coisa certa que não entrou aí, que eu queria gostar de falar para vocês. Olha as ruas e avenidas do Itaim Paulista. Cheia de buraco. Minha netinha, quando eu venho com a minha netinha, ela fala assim, vovô, parece que nós estamos andando de carroça. Então, meus amigos, que entre no orçamento para 2015, o recapeamento das principais ruas do Itaim Paulista, pelo amor de Deus. Não é só a Marechal Tito que está bonitinha. Coloca recapeamentos daqui, da Caraipê das Águas, dessas avenidas daqui, que o carro pula, pode ser um carro novinho, zerado. Então, meus amigos, preste atenção a isso. Outra coisa que eu queria pedir também, eu acho que cai na educação, é rapidinho. Ali na rua Líbero Badaró, o pessoal da terceira idade fizeram ali onde passa a bicicleta. Em frente à rua Líbero Badaró tinha 2 vagas para a terceira idade. Tiraram as 2 vagas para a terceira idade e colocaram uma vaguinha só para deficiente. Gostaria que vocês revessem isso. É uma coisa que simples, mas volta as 2 vagas para a terceira idade. Inclusive é o conselho, o estatuto do idoso está lá. O CMDCA também está lá. Obrigado. Bom, vamos chamar aqui o Paulo de Tarso Silva. Tá bom, vou ser bem rápido. Nosso problema aqui não é defender partido nem ideologia, é defender a Marechal Tito. Eu gostaria de saber sobre o terminal, se eu não me engano, eu acho que é a meta 93. Quando vai ser construído, quando vai começar, isso que importa para nós. Vou economizar tempo. O próximo é Tiago Migre. Tiago. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa. Eu sou do movimento da Zona Leste de São Paulo e eu notei que entre metas para 2015 estavam diversas passarelas que vão estar
no córrego Itaim, córrego Água Vermelhas, entre outros. E desde a minha adolescência, hoje eu estou com 29 anos. Quando eu iniciei, eu deveria estar com 17, 16 anos. E desde a minha adolescência, eu presencio uma briga entre o pessoal da Itajuíbe, do córrego Itaim, com a prefeitura. Toda vez muda de líderes e o problema continua. Entendeu? Então, o que acontece? Passarela é legal? Legal. Mas se não houvesse enchente na região. Então, de que vai adiantar uma passarela se ali dá enchente? Aquela criança, ela vai ter o acesso? Não vai ter. Dia de enchente, ela não vai chegar nem até a passarela. Então, eu percebi que são diversas passarelas naquela região. Essa verba que vai gastar com passarelas, por que não faz a canalização do rio? Então é só uma questão, de organização, é uma questão de humanização. Porque a pessoa chega agora, é claro, eu não estou culpando quem está chegando agora. Mas o problema é antigo, é que nem se fosse um câncer, mas não é um câncer. Câncer, se for um câncer maligno, não tem cura. Mas lá, é como se fosse uma doença que tem cura, mas a gente não quer tratar dela. Enquanto não tratar dessa doença, ela vai continuar contagiando todos que ali estão. Tchau, qual que é o local? Tem um local específico ou a gente está falando em geral? Não, eu estou falando do córrego Itaim. Ele fica localizado ali na comunidade Itajuíbe. Não, todos os córregos. Mas no córrego que eu estou falando aqui no momento do nosso projeto é o córrego Itaim. Mas é claro que todos os córregos têm que passar por uma adequação nessa região. Tá? 7 córregos. Então, o que acontece? Entre o plano de metas, tem que entrar esses córregos com a adequação correta. Senão não adianta nada fazer passarelas. Tá bom? Obrigado. Queria chamar o Cícero. Cícero da Associação dos Moradores, Jardim Santo Antônio. Boa tarde, cumprimento a todos. Realmente, as reivindicações que eu tenho a fazer, já o rapaz ali já colocou, porque não adianta somente fazer uma passarela em cima do córrego. O córrego aqui, ali próximo ao Açá, esqueci o nome agora, Lajeado, ali no dia de chuva, corre sofá, corre cama, corre corpo, corre tudo, e nada é feito. Não é de hoje. Eu moro em uma rua, a 50 metros de uma creche, e há 25 anos, não são 10 anos não, são 25 anos, aquilo não é asfaltado. Foi feito um concreto, porque os moradores moraram lá. O senhor Miguel me atendeu otimamente há 3 semanas atrás. Gostei muito do atendimento dele. O outro chefe de gabinete que estava aqui, eu trouxe e entreguei na mão dele um abaixo-assinado dos moradores, com foto, com tudo. Tá o Chiquinho aí, que me atendeu muito bem também, o Tiago. Trouxe aqui e o Marlon sumiu com esse abaixo-assinado. Isso é uma vergonha. Nós não estamos pedindo esmola aqui, não. Nós estamos pedindo o nosso direito. Para que gastar 320 mil reais no Parque Chico Mendes, onde ficam policiais lá e é o maior ponto de droga? Tem que colocar um posto da Polícia Militar lá. É isso que tem que ser feito. Na rua onde eu moro, não tem boca de lobo. Eu tive que ligar não sei quantas vezes para a Sabesp para arrumar um buraco que eles haviam deixado lá há mais de 4 anos. A boca de lobo afundou, a galeria afundou e até hoje não foi feito nada. Pedi para a Ilume ir lá trocar as lâmpadas desde o dia 9 de abril. Até hoje nada foi feito. Já vim aqui diversas vezes, não foi nenhuma nem duas não. Diversas vezes. E até agora nada foi feito. Eu peço aos senhores que têm poder, porque eu não tenho poder, eu posso ter o poder da palavra, entendeu? O sub. Peço ao senhor que, por favor, encarecidamente, nos ajude, porque a situação lá, estourou uma rede de esgoto da outra rua, o esgoto estava passando por baixo das casas. E foram lá e tiraram todas as fotos, que
que eu já tinha tirado, eu entreguei na mão do Senhor, tiraram novamente e trouxeram tudo. Eu peço a vocês que tomem providências, por favor. Eu agradeço a todos. Obrigado. Veraldina Silva, do Fique aí, perdão. Boa tarde, gente. Meu nome é Veraldina. Eu moro aqui no Itaim há 48 anos, há 58 anos. Só numa casa aqui na Manuel Barbalho de Lima, minha casa dá fundo para esse córrego Ribeirão Lajeado. Fiquei muito feliz de ver o nome dele aqui incluído no orçamento. Por quê? São 58 anos. O meu terreno já sumiu 5 metros. 3 muros já caíram, né? Foi feito. Agora estou lá tudo aberto. Nessa última enchente agora de janeiro, o muro caiu, está tudo lá aberto. Eu moro sozinho em Deus. Morro de medo. Mas graças a Deus, e esse pessoal aqui da SUB, muito carinhosos, já me prometeram resolver o problema. Então, eu também represento uma associação de terceira idade, né? Eu atendo mais de 200 idosos, pagando aluguel, porque eu lutei 10 anos por um local aqui, procurei até o terreno, encontrei, construí tudo, foi construído tudo com uma emenda parlamentar de um vereador aí, que eu não vou falar. Então, aí quando estava pronto, puseram em licitação, quem ganhou foi outra pessoa. E os meus 10 anos foi em vão. Agora paga aluguel para entregar leite, esse Viva Leite do governo, né? E eu não sei para onde eu vou parar, porque o dono da casa já mandou recado, que ele mora em Curitiba, em Paraná, e quer a casa. E o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Aonde eu vou atender esses idosos? Pelo amor de Jesus. Né? E outra também, nesse córrego Ribeirão Lajeado, ele nasce lá em Guaianazes, né? No Lajeado. E esse esgoto de lá até para cá, cai tudo no córrego. O esgoto de todas essas casas. Quando chega assim a seca e o dia de calor, assim, ninguém pode abrir a porta do fundo, não. Também eu gostaria que isso aí fosse resolvido. E obrigado vocês aqui, que são muito carinhosos. O Miguel, o Arnaldo, Deus te abençoe a todos, tá? Obrigado. O Wesley Alves Lima, do CPM, Conselho Participativo Municipal. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero parabenizar essa nova equipe de trabalho aqui da Subprefeitura do Itaim Paulista. Tem se mostrado muito competente, uma equipe capaz também de cumprimentar a mesa em respeito e chamar a atenção para 2 questões. São muitas as questões que temos, mas eu quero chamar a atenção para 2 questões. Uma é a necessidade que nós temos aqui na nossa região do Itaim Paulista da instalação de um equipamento público para capacitação profissional para jovens. Porque os nossos jovens aqui são uma maioria, nós temos 22 mil quilômetros quadrados aqui dentro desse território, dividindo 2 distritos, Itaim e Curuçá, e nós não temos um equipamento público de capacitação profissional para jovens. Isso demanda para a segurança pública, para a assistência social, coisas monstruosas. E se nós tivéssemos aqui condição de capacitar os jovens, talvez eles não se envolveriam tanto com crime, tanto com tráfico de drogas. Nós teríamos aí jovens que poderiam disputar o mercado de trabalho com igualdade, como todas as outras regiões da Zona Leste faz. Tatuapé, Penha, não é? Não demanda tanto índice criminal como nós. E uma outra questão é a necessidade da instalação da UPA em Vila Curuçá, porque o Itaim Paulista, nós estamos aqui numa discussão democrática para poder aprovar algumas coisas. O Itaim Paulista conta com um hospital, não vamos falar que é um hospital de ponta, mas é um hospital muito bem equipado diante da situação que nós temos no distrito de Vila Curuçá, que não tem um equipamento de saúde que tenha a capacidade de atender. Então, veja a dificuldade que se encontra o distrito de Vila Curuçá em relação a essa questão da saúde. Nós temos lá grandes dificuldades e devíamos chamar, o poder público deveria olhar com mais carinho para essa questão. Agradeço a oportunidade. Boa tarde. Queria chamar a senhora Jandaia Alves Santos Clementino. Boa tarde a todos. Eu
Não gosto muito de microfone, não, mas tudo bem. Eu queria perguntar para a mesa e para o pessoal que pudesse me responder sobre a questão do Encosta Norte. Falou-se aqui do posto de saúde de lá, que ainda vai ser visto, foi o que eu entendi, para 2015, sendo que tinha sido aprovado para 2014, para começar as obras, que já tinha saído a verba e a construção começaria pelo menos por meados de junho. E até isso nós não fomos informados de como ficou, não. Por quê? Já há 20 anos, nós temos 25 anos de Encosta Norte, 20 anos nós vemos lutando para que haja esse posto, essa UBS lá. Essa UBS, inclusive, nós temos pessoas ali que fica à mercê. Nós não, é como se fosse terra de ninguém. Nós não temos um posto fixo, nós temos que depender da boa vontade de quem vai nos atender. Muitas vezes é assim. E quando vamos também para algumas UBSs, ficamos numa fila enorme de espera para poder passar no médico. Principalmente quando precisamos de especialidade, porque sempre vem a mesma coisa. Ah, nós estamos com muita demanda, nós temos muitas coisas e as pessoas estão morrendo. Nós estamos numa fila de espera muito grande, principalmente as pessoas com mais idade. Então, eu gostaria de saber, porque não é por falta de lutar, não é por falta de nada. E aí nós vemos que agora algumas pessoas decidem por nós quando e como vamos ter de novo esse posto. E os nossos direitos? Fica como? Muito obrigada. Senhor Edi Carlos Oliveira Menezes. Boa tarde a todos. Sou morador da Estrada Dom João Nery. Estou aqui para participar aqui também e fazer um comentário, senhores aí do planejamento, o nosso subprefeito, mobilidade urbana, corredor de ônibus Dom João Nery. Tivemos uma alteração no projeto que ia até uma determinada rua, que era para ir até Jerônimo Barbosa. De repente, esse projeto não chegou até Jerônimo Barbosa, chegou quase 1 quilômetro antes, tá? E a população foi saber disso bem depois. Lá, só para colocar isso bem claro, temos o projeto que foi alterado para o córrego lajeado, para as margens do córrego lajeado, junto com o parque linear que ia ser feito. Vocês querem, pelo que temos de resposta, vai ser feito o parque linear e vai fazer o corredor de ônibus pela Dom João Nery. Quantas desapropriações? Quantas pessoas hoje já não têm sua moradia, já não tem para onde, não tem onde morar? Vai desapropriar os dois lados, vai acontecer uma destruição em massa de moradias, sendo que foi aprovado isso, só que ia ter um estudo. Só que esse estudo não chegou para o povo. Aqui na subprefeitura, ninguém tem essa informação do estudo, do que aconteceu, do que está realmente acontecendo. Aqui ninguém sabe o que está se passando. As pessoas ligam, as pessoas vêm aqui e não tem resposta, porque realmente não tem essa resposta. Então, já que está tendo isso, coloca aí mobilidade urbana, saber da estrada Dom João Nery, se for tirar, se não for tirar, o que vai realmente acontecer conosco? Dom João Nery. Dom João Nery, tá? Porque foi muita luta, foi muito sacrifício. Eu me sinto enganado, quero colocar aqui perante a todos, eu me sinto enganado, eu, como alguns moradores daqui que estavam lá, sentimos enganados, porque tinha uma emenda que ia até uma determinada rua, até Jerônimo Barbosa. No dia da Câmara Municipal foi falado que o projeto foi aceito, a emenda foi aceita, ia se ter um estudo para esse projeto ir para a margem do córrego lajeado, e até hoje não sabemos de nada. Sabemos que o projeto vai continuar pela Dom João Nery. Então, todas aquelas assinaturas dos vereadores, toda aquela nossa luta não foi válida, não chegou a lugar nenhum, e não temos resposta nenhuma, não temos nada. Só preocupação, sabe do quê? De chegar em casa, saber se amanhã vamos continuar tendo a nossa casa. E outra coisa, queremos saber qual é o real. Se for acontecer isso, o que vamos receber? Tá? O que vamos receber?
Tá? Muito obrigado, tá bom? Obrigado, senhor. Senhor Edson Filho. Edson Coqueiro Filho. Da AEIP. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês. É um prazer aqui estar com vocês nesta tarde, num sábado, né? Ver aqui cheio isso aqui do pessoal da população participando de uma audiência pública. Né? Isso é muito importante, da participação da população. Essa não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª, não é a 20ª audiência que eu participo, mas infelizmente, todas as vezes que a gente tenha participado das audiências públicas, eu quero falar isso para você, Renata, nada se muda. Nós participamos, o pessoal vem aqui, sai das suas casas, deixa seus afazeres, fala das suas reivindicações, mas é como se nada estivesse acontecendo. As reivindicações de cada um não é ouvida, não é atendida. Isso é o que eu tenho visto. Nós participamos aí de várias audiências públicas sobre mobilidade urbana, sobre construção de corredores, sobre construções de terminais. A população se vieram, saíram das suas casas, falaram e continua fazendo a mesma coisa. Saímos daqui, fomos para a Câmara de Vereadores, brigamos lá, enganamos a população, fingiram que ia voltar um projeto e depois se volta tudo atrás, onde não se fez cada estudo. Então, o que a população se sente, infelizmente, é enganada. Enganada pelo poder público, pelas secretarias, pelos vereadores, pela todos aqueles que estão lá dentro, que não falam claramente. Eu sou conselheiro participativo aqui do Itaim Paulista, sou presidente da Associação de Empresários, sou vice-presidente do Núcleo. Infelizmente, dentro de 6 meses, dentro do Conselho Participativo aqui hoje, nós não conseguimos, da nossa coordenadora Iara, abrir aqui um grupo de trabalho para discutir o projeto de mobilidade urbana. Infelizmente, não conseguimos. Eu me sinto envergonhado de falar isso para vocês, que muitos votaram em mim aqui e acreditavam que a gente ia poder brigar por isso, e nós estamos aqui sem poder fazer nada. Espero que com a participação de vocês, nós poderemos mudar um pouco isso. Toda segunda, sexta-feira de cada mês, temos reuniões aqui. E eu, como conselheiro, convido a todos vocês, que podemos ser que dentro do Conselho Participativo, com a pressão da população, nós podemos montar uma comissão de trabalho e discutir isso e fazer realmente valer a opinião de vocês. Porque, infelizmente, até hoje, nas audiências públicas, na discussão da população, nada tem se ouvido. Então, o que eu pedia para vocês, que levem essas reivindicações para lá. Que o povo daqui, eles querem participar, eles querem um lugar melhor para se morar, uma casa melhor para se morar, um lugar melhor para se trabalhar. E aonde você quer construir um terminal de ônibus, um centro comercial, acabar com o emprego da população, para fazer um terminal de ônibus, com quanto lugar para você fazer um terminal de ônibus? Infelizmente, isso é uma vergonha. E isso nós vemos aqui. Então eu quero pedir a vocês isso, todos vocês que estão aqui, levem essas reivindicações, façam realmente valer a pena esse povo sair da sua casa num sábado à tarde para vir aqui nessa audiência pública. Obrigado, agradeço a todos vocês aí, agradeço a você, Renata, obrigado pelo carinho que eu tenho por você. Obrigado, Edson. Edson Pereira Costa. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aqui a mesa, né, o subprefeito Miguel, né, a doutora Ana Cristina, um belo trabalho na saúde. Então, pessoal, a minha reivindicação é para que seja colocada na proposta de 2015 uma ponte ligando o Camargo Novo e Jardim das Oliveiras na rua Carmine Monetti, para que nós possamos desafogar um pouco o trânsito nas proximidades do Hospital Santa Marcelina, tá? Porque agora com a faixa exclusiva de ônibus, se tornou impossível, né, sair do Itaim para ir até para o Jardim das Oliveiras, né? E essa ponte, ela liga Jardim Camargo Novo, né, Jardim das Oliveiras, e vai ser lá em Itaquaquecetuba, ser lá no terminal de cima, lá de Itaquaquecetuba. Então, com essa ponte vai ajudar muito o fluxo de veículos nas proximidades do Hospital Santa Marcelina, tá bom, gente? Obrigado, hein? Obrigado. Tá aqui. Bom, de Filipeta ninguém mais enviou. Alguém ainda quer fazer alguma participação aqui, pegar o microfone e fazer uma fala, por favor? Temos ali um, depois outro aqui. Primeiro o senhor lá que levantou a mão primeiro, depois o senhor. Se puder, fala o nome, sobre o que você vai falar e aí a gente anota aqui. O nome e, se possível, de onde você é. Boa tarde a todos. Eu gostaria de citar 4 índices aqui. Eu moro na comunidade de Itajuíbe. Eu já me cansei, todas as reuniões que tem, a Sabesp colocou
água, a Eletropaulo colocou luz. Só que as ruas lá não tem guia e não tem asfalto. Que a prefeitura fez lá de qualquer jeito, não tem guia nem tem asfalto. Quando chove, vira uma piscinão. Não tem galeria para escorrer água. Então, quando chove, tem que arrumar barquinho para poder andar lá. Na rua Itajuíbe, João Alves Ferreira. Outra coisa, eu estava vendo no projeto ali que está para canalizar o Córrego Itajuíbe, mas eu não estou feliz e acredito que ninguém está feliz com isso enquanto não for concluído, porque a gente mora lá, toda vez que chove, as casas enchem de água. Toda vez que chove, já faz 10 anos que a gente está nessa luta, e eu vi lá, mas ninguém... Será que vai ser concluído isso? Quando será? Toda vez que chove. Eu só queria citar esse vídeo, porque já me cansei. A Sabesp fala que é da prefeitura. Não tem galeria para escorrer água. O vizinho leva o carro lá em cima, a água fica na porta da gente, porque não tem galeria para escorrer água. A prefeitura fez o asfalto de qualquer jeito. Obrigado. Obrigado, senhor. Se puder falar seu nome e de onde você é. Boa tarde a todos, meu nome é Demóstenes, sou morador aqui de onde vai ser feito o Bolsão. A pergunta é, todas as casas aqui são de herança, a maioria. Todas ali moram 3, 4 famílias. E falaram de um valor aí que vai dar. Para onde vai jogar essas pessoas com a mixaria que vão querer pagar para a gente? Se sair, nós estamos lutando para isso não acontecer, entendeu? E qual é o valor que vai ser pago? Porque cada casa, terreno mora 4, 5 famílias, para onde vai essas pessoas? Vila Mara aqui, Bolsão Vila Mara. Em frente mesmo, entendeu? E mais uma coisinha, como o subprefeito falou que está a fim de trabalhar, chegou aí agora, na última enchente aqui, deu mais de 2 metros de água na rua, quase isso, entendeu? No outro dia foi engenheiros lá, pseudo-engenheiros, né? Falar que iam fazer isso, fazer aquilo, só mentira. Não foi perguntar para ninguém se alguém morreu ou passou fome, eu estava tendo alguma coisa em casa, teve gente lá que perdeu tudo. Rua Godofredo Viana, essas ruas tudo em frente à subprefeitura aqui do lado direito, entendeu? Essas ruas ali todo mundo perdeu tudo. Não foi ninguém da prefeitura saber se alguém precisava de uma cesta básica lá. Alguns pessoal do comércio que foi ajudar, entendeu? E outra coisa, limpar o rio aqui não está dando efeito nenhum. Porque a própria galeria há 30 anos não é limpa. A galeria não tem condições de comportar a água todinha. Há 30 anos, eu sou morador há 50 anos aqui, mais de 30 anos que essa galeria foi feita, nunca foi limpa a galeria. Não tem condições de comportar a água que vai vir mesmo. Tá ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor. Tem mais uma fala aqui? Não, ali atrás. Em seguida ele? Ele estava na frente. Desculpa, esse senhor aqui pediu na frente, em seguida vai o senhor, tudo bem? Obrigado. Se o senhor puder falar o nome de onde é? Boa tarde para todos e para todas. Meu nome é José Valdenor de Oliveira, mais conhecido como Valdenor, né? Eu sou conselheiro tutelar do Itaí e Curuçá e sou também conselheiro participativo aqui da região do Itaí. O que eu queria falar é sobre uma situação que já vem há muito tempo, né? Ali no Jardim Santo Antônio, que tem uma ponte lá, uma pinguela, né, que foi feito lá, e só passa pedestre, né, e alguém de moto, né? E a divisa de um lado é Vila Progresso, do outro lado é o Jardim Santo Antônio. E ali, quando as pessoas que moram ali na evocação sertaneja, né, que é do lado de cá da Curuçá, e do outro lado a Progresso, para chegar do outro lado da Progresso, são quase 2 quilômetros, arrodeando lá pela antiga 15 de novembro, ou então pela Nordestina, para chegar lá
na rua Ardísia. E a gente, eu lembro que já uns 3 ou 4 anos atrás, a gente fez um abaixo-assinado lá, trouxe aqui, né, e nada foi feito, né, para melhorar a situação lá, fazer uma ponte lá. Não, mas lá merecia fazer uma ponte, precisa-se fazer uma ponte para passar automóvel, tá? Para passar automóvel, para evitar de que as pessoas atravessar do lado da rua Evocação Sertaneja para o outro lado da Ardísia ter que fazer uma volta de quase 3 quilômetros para um lado ou pelo outro. E uma outra coisa que eu queria procurar saber se está dentro do orçamento de 2015 é a duplicação da Nordestina. Porque ali, a Nordestina, dali de Guaianazes até São Miguel, tem momentos lá que não dá para se andar, né? Porque tem uma parte, a Nordestina ela pega 3 distritos, pega São Miguel, Itaim e Guaianazes. Aí eu queria saber se está dentro do programa, né, para 2015, e se não tiver, eu gostaria que fosse colocado para ver se melhora a situação do pessoal naquela região. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Ô, pessoal, meu nome é Djalma, certo? Sou morador aqui do bairro mesmo, moro aqui na rua Potirindaba. Eu só quero complementar, um colega falou, certo? Em relação do córrego Água Vermelha aqui, na Marechal Tito, já faz anos que a gente tem sofrendo enchentes, né? Inclusive esse ano eu gastei um absurdo com o carro que a enchente detonou meu veículo, certo? E nada providência tomada. E coisas simples podem ser feitas, que eu mesmo já conversei com alguns conhecidos aqui da prefeitura, certo? Porque eu trabalho na ferrovia, sou policial ferroviário federal há 28 anos, né? E a gente da ferrovia, nós tínhamos problemas achando que o problema era ferroviário. Só que não é. Quando foi construída a estação Jardim Helena Vila Mara, se constatou que havia galeria de águas fluviais. Só que essa galeria, ela vem somente para cá um pouco da rede ferroviária, do sistema ferroviário. De lá para cá, aqui no meio do córrego, é simplesmente tubulações de 1,5 metro de diâmetro. São 2 tubulações de 1,5 metro de diâmetro. Seria muito mais simples, que foi feito, inclusive, em Itaquaquecetuba, né? Que se fizessem galerias de 2 metros de diâmetro para poder ter uma fluência melhor de água e não houver enchentes. Só que, há alguns anos, me desculpem, senhores, né? Me desculpem, alguns políticos vêm falando que vai fazer alguma coisa aqui. E já foi sugerido, inclusive, pelos colegas, essa situação desta galeria, que seria na Marechal Tito, na própria Marechal Tito, porque o problema está na avenida e não na parte de baixo, que a parte de baixo nós temos galerias de até 3 metros de diâmetro no linear, tá ok? Era só isso. Bastaria mexer na Marechal Tito que o problema seria resolvido aqui. Agora, com essas questões de desapropriações, a gente está tentando ver como vai ficar a nossa situação de nossos moradores aqui. Ok? Muito obrigado a todos. Me perdoem aí, tá? Bom, queria chamar a mesa para recompor aqui, a gente fazer um encerramento. Bom, volto a frisar que as questões que a gente colocou aqui, que já estão no orçamento, são as que conseguiram ser regionalizadas até agora. Devem ter questões que ainda vão ser regionalizadas, ainda vão ser incluídas, e a gente vai apresentar isso na devolução para o CEPOP, né? Todas essas sugestões, perguntas, a gente anotou, a gente vai procurar o máximo possível indicar para as secretarias, buscar essas informações para trazer na devolutiva para o CEPOP. Tá bom? Bom, queria fazer um pequeno encerramento aqui. Agradecer novamente a participação de todos. Teve gente aqui que citou
a importância dessa participação, né? Não só nessas audiências que a gente marca de vez em quando para ouvir, mas principalmente nessas do Conselho Participativo. O Conselho Participativo das subprefeituras, ele é um mecanismo de comunicação com o setor público, tá? Ele foi constituído para isso. O Conselho de Planejamento, né, que tem gente do Conselho Participativo da subprefeitura que compõe o Conselho de Planejamento, ele também tem essa função, é um conselho menor, ele consegue chegar mais fácil na gente, a gente vai fazer a devolutiva dessas audiências para eles e depois eles têm, né, a prerrogativa de passar essas informações para vocês. Enfim, só queria mostrar o quanto é importante, né, a gente fazer esse diálogo, prestação de contas, ouvir os problemas, para a gente poder fazer um orçamento cada vez mais participativo. Cada vez mais, é um processo. No passado a gente já iniciou esse processo, né, que era um processo meio abandonado aí na prefeitura, né, de ouvir a população, vocês devem ter sentido a diferença. E é um processo que a gente está tentando melhorar cada vez mais com qualidade, né. As sugestões aqui foram muito boas, né, normalmente ano passado, lembro, a gente vinha, pessoal, não sei, pedindo um ponto de ônibus na porta de casa, que até tudo bem, mas agora, pessoal pensando aí mais na comunidade, mais no bairro, né, uma visão um pouco maior, isso é muito bom. A gente só tem a agradecer a vocês e parabenizar aí a presença de todos. Bom, é só agradecer a vocês, uma boa tarde para vocês. Vocês tiveram voz e a voz de vocês foi aqui transcrita. E nós vamos encaminhar tudo isso aí. Parabéns para vocês, comunidade assim. Pessoal, espera um pouquinho aí. Tem um pouquinho mais de paciência. A doutora Ana vai dar uma palavra aqui. É importante. Bom, gente, eu queria dar uma justificativa. As ações na saúde desse ano foram muitas. Nós temos que nós inauguramos a nossa Hospital Dia Hora Certa do Itaim Paulista. Nós fizemos acessibilidade em todas as nossas unidades, todas as nossas unidades, passou por processo de reforma de acessibilidade. Também tivemos uma reforma dentro da saúde nos 2 parques, que não era nem da verba da saúde, mas a saúde quis investir onde ela trabalha com oficinas. Nós vamos inaugurar agora em outubro a UBS integral do Jardim Nélia, vai ser inaugurada agora em outubro, e aí nós vamos inaugurar para o ano que vem o Encosta Norte e a nossa UPA. Tá? Então, assim, já tá previsto, era uma previsão de construção de médio prazo. De curto prazo, nós construímos aí a rede nossa Hora Certa em 2 meses. Então, assim, teve grande transformação. A obra que participou do Jardim Nélia para transformá-la em UPA, em UBS integral, ela gastou 1.380.000. Então, assim, todas as nossas unidades vão ser readequadas nesse novo modelo. Inclusive, a UBS em Costa Norte vai ser uma UBS integral com uma equipe multiprofissional. Tá? É isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Eu queria fazer o convite a todos vocês. As reuniões do Conselho Participativo é toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês, é das 7 às 9 da noite. Algumas pessoas têm participado, mas o número é pequeno. Vamos ampliar para vocês estarem participando e trazendo a voz, que nós somos representantes da voz de vocês. Obrigada.